Olá, meu nome é Isabela, eu sou professora do curso de farmácia da Universidade Presbiteriana Mackenzie e estou aqui para conversar com vocês sobre a relação alimentos e imunidade, mitos e verdades diante da pandemia de Covid-19. Esses dias nós temos recebido, de um modo geral, nós estamos sendo bombardeados por uma série de notícias sobre o coronavírus e as pessoas estão ansiosas pela cura. Então tem surgido muitas notícias relacionando alimentos que possam eventualmente prevenir ou curar a doença. Então vamos falar um pouquinho. Eu selecionei algumas dessas notícias para a gente conversar. A primeira delas é uma que foi espalhada pelo WhatsApp, que traz uma lista de alimentos hipoteticamente alcalinos que seriam capazes de neutralizar o pH do vírus. E, primeiro, a grande maioria dos alimentos, especialmente as frutas que são trazidas aqui, limão, tangerina, abacaxi, laranja, são frutas ácidas. Elas jamais teriam esse pH. Esses valores de pH são valores fictícios, inventados, fora da realidade. E nem se eles fossem verdadeiros, eles seriam capazes de neutralizar o pH do vírus, entre aspas, que isso não existe. Então, infelizmente, notícias como essa trazem um prejuízo para a população. Bom, outra notícia que veio aí já mais em tom de piada, quando você achava que 2020 não poderia piorar, chega a notícia de que coentro cura Covid-19. O coentro aqui na região sudeste é bastante odiado, digamos assim. Muitas pessoas não gostam de coentro. No Nordeste, ele é muito utilizado como tempero. E aí seria um terror se coentro pudesse realmente curar o Covid-19, porque a gente seria obrigado a comer coentro, Mas, enfim, coentro é um alimento extremamente nutritivo, mas não tem evidência científica nenhuma de que ele seja capaz de prevenir ou curar essa infecção. Uma outra notícia que foi responsável por esgotar os estoques de vitamina D das farmácias é de um estudo da Universidade de Turim que aponta a vitamina D como aliada na prevenção de coronavírus. Surgiram alguns artigos de revisão como esse, não é artigo, não foi baseado em estudo controlado, randomizado, que verificou a eficácia da suplementação de vitamina D. Então, surgiram alguns artigos de revisão levantando a hipótese da vitamina D ter alguma ação na redução do risco de infecção. E a gente vai falar mais sobre isso na frente. Infelizmente, a notícia foi colocada de forma sensacionalista, que induziu pessoas a saírem comprando suplemento de vitamina D à toa, sem saber se precisam de fato. Uma outra notícia, essa é bombástica, que traz a água tônica como a mágica para combater o coronavírus. Atenção! Enfim, essa notícia ela traz a água tônica, que realmente contém quinino, mas não é o princípio ativo da cloroquina.
e muito menos é efetivo para prevenção ou combate do coronavírus, né? Então não tem sentido algum. A única relação entre quinina e cloroquina é que ambas são utilizadas no tratamento da malária, só que o grau de pureza e a concentração do medicamento usado na malária completamente diferente, é muito superior, né, ao extrato que é utilizado na água tônica simplesmente para dar sabor ao produto. Eventualmente pode até ter uma ação antioxidante leve, mas que não tem comprovação científica alguma que possa ter qualquer efeito, né, sobre a infecção por coronavírus. Bom, então assim, quando a gente vê notícias como essa, muitas vezes sensacionalistas, né, a gente tem que parar, né, ligar o desconfiômetro e, bom, vamos analisar, né, o que faz sentido aí e o que não faz sentido. Então, para a gente analisar esse tipo de notícia que relaciona alimento com imunidade, a gente precisa levar em consideração duas coisas importantes. A primeira, nenhum alimento cura nem previne doença, tá? Então, os alimentos, eles trazem nutrição, eles trazem substratos para as nossas reações metabólicas, né? E eles, eventualmente, podem ter um efeito adicional, um papel fisiológico adicional de saúde, que pode promover redução de risco de doença. Redução de risco é redução da probabilidade de desenvolver uma doença X, né? Se um alimento ele prometer prevenção ou cura, ele deixa de ser alimento e passa a ser medicamento, tá? Então, a Anvisa traz uma legislação, né, que trata dos alimentos funcionais, que são esses alimentos que podem ter um papel fisiológico importante. E ela deixa bem claro que não são permitidas alegações de saúde que façam referência à cura ou à prevenção de doenças. E a Anvisa segue, né, o Códex Alimentários da Organização Mundial de Saúde. Então, isso é um requisito básico mundial, tá? Outra verdade: deficiência de nutriente aumenta o risco de infecção. Isso é óbvio. Então, peraí. Se eu estou com deficiência de vitamina D, né, vamos puxar para aquela notícia lá que a gente viu. Se eu estou com deficiência de vitamina D, a suplementação de vitamina D vai reequilibrar, trazer de volta o equilíbrio ao meu organismo, né? Então, se eu estou com deficiência, o risco de infecção está aumentado, porque o meu metabolismo vai estar prejudicado. Agora, a suplementação, nesse caso, vai corrigir uma deficiência e, com certeza, vai reduzir o risco da infecção. Então, a suplementação de qualquer nutriente ou uso de um alimento que traga, né, o nutriente que o indivíduo esteja com deficiência, com certeza vai ajudar a corrigir um problema metabólico, tá? Então, se houver deficiência, a suplementação vai ser benéfica para corrigir aquela deficiência e, consequentemente, o sistema imune vai ficar equilibrado, ou mais equilibrado do que o que estava antes, tá? Então, quando a gente falar daqui para frente da importância de certos nutrientes na imunidade, a gente está falando de correção de deficiências nutricionais. Se houver alguma deficiência. Como que eu sei que tem alguma deficiência? Olha, eu preciso ir no médico, no nutricionista, eu preciso fazer exames bioquímicos para detectar se eu estou, por exemplo, com deficiência de vitamina D. Né? Dá para fazer a dosagem sérica e saber, certo? Aí sim, se houver deficiência, a suplementação vai ser recomendada pelo profissional de saúde adequado, ok? Bom, então, tem alguns estudos surgindo, né, aí com fundamento científico,
trazendo, né, o que tem na literatura de possíveis intervenções nutricionais que, em caso de deficiência, vão favorecer a imunidade dos indivíduos, né, dos pacientes e contribuir, de certo modo, né, a uma maior resistência a infecções de um modo geral, inclusive da Covid-19. Bom, as possíveis intervenções nutricionais mais importantes são aquelas que envolvem substâncias antioxidantes. Aí vem vitamina C, vitamina E, selênio e zinco, que são minerais antioxidantes, e ainda flavonoides e carotenoides, né? Flavonoides como os que estão, por exemplo, no vinho, o carotenoide como o licopeno do tomate, o beta-caroteno da cenoura, todos eles têm ação antioxidante. O que os antioxidantes vão fazer? Eles vão neutralizar o excesso de radicais livres que é produzido no organismo. E muitas células do sistema imune, elas produzem esses radicais livres como agentes oxidantes, especialmente para destruir, para oxidar o agente invasor, seja o vírus ou uma bactéria, né? E isso é responsável pelo chamado burst oxidativo, né, que faz parte da resposta imunológica, mas que pode, né, quando de forma desequilibrada, provocar o choque séptico, por exemplo, né, e destruir estruturas celulares e de tecidos vizinhos, né, por ação oxidante desses radicais livres. As substâncias antioxidantes, elas vão neutralizar o excesso dos radicais livres produzidos, evitando os danos adicionais, porque esses radicais livres não têm ação específica sobre os vírus. Eles saem oxidando tudo que encontram pela frente. Então, os antioxidantes, eles vão neutralizar esse excesso de radicais livres. Ok? Bom, então, a vitamina C, além de ser antioxidante, ela tem um papel importante na síntese do colágeno. Ela é cofatora de uma enzima responsável pela síntese de colágeno e, portanto, é importante para a integridade das mucosas, que é por onde os vírus penetram no organismo, né? Então, ela tem, sim, um papel importante. Da mesma forma, a vitamina A tem um papel importante. A vitamina A é conhecida como ácido retinóico, né? Então, ela é importante para a proliferação das células do tecido epitelial e tem um papel importante também na integridade das mucosas. E ambas as vitaminas, né, têm estudos clínicos com elas. Então, para a vitamina C foi encontrada a menor incidência de pneumonia em grupos suplementados com vitamina C, né? E da vitamina A foi encontrada a redução de morbidade e mortalidade em diferentes doenças infecciosas. Não tem nenhum estudo direto, né, com a Covid-19, mas tem estudos relacionando outras doenças infecciosas, tá? Outro componente de alimento importante são os ácidos graxos ômega 3, mais especificamente o EPA e o DHA, que eles têm um papel importante na modulação da resposta inflamatória e imunológica, né? Então, ajuda a inibir a inflamação excessiva. Okay? Bom, a vitamina pode ser obtida através da síntese endógena, que ocorre na pele, a partir da incidência da radiação UVB. 80% das necessidades de vitamina D são obtidas a partir dessa síntese endógena, né, iniciada na pele. E 20% pode ser obtida através da alimentação. E como a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, os principais alimentos que são fonte dela são os alimentos gordurosos. Gema de ovo, manteiga, queijo, peixes gordurosos, né? E aí, como hoje, né, as pessoas não
sol, né, de forma satisfatória, e quando tomam, ainda utilizam protetor solar, de preferência aquele completo, né, que tem proteção UVA e UVB, então isso impede a síntese endógena de vitamina D. Então, antes da epidemia de Covid-19, a gente já estava vivendo, entre aspas, uma pandemia de deficiência de vitamina D. Né? Vários estudos estavam relatando, né? Relataram uma deficiência generalizada de vitamina D na população mundial ultimamente, justamente pela baixa exposição à radiação UVB, né? E muitas vezes se evita o consumo de alimentos gordurosos. Uma opção é a suplementação, né, de vitamina D, se houver a deficiência e com indicação médica ou nutricional adequada, né? Só que, e aí, né, o problema daquele estudo que a gente mencionou é que induz a autossuplementação. As pessoas vão lá, não sabem a dosagem, compram, é por conta própria, né, e pode trazer toxicidade. Né? E a principal problema da toxicidade da vitamina D é o excesso de cálcio, aumenta a liberação de cálcio no sangue, pode provocar fragilidade óssea e ainda outros sintomas. Então, ela pode ser uma vitamina tóxica, né, se consumida em excesso. Porém, né, uma série de estudos tem avaliado essa relação da vitamina D com a imunidade. A vitamina D ela está relacionada com a produção de peptídeos antimicrobianos, como a catelicidina e algumas defensinas, que são importantes principalmente na saliva, né, como uma proteção base no primeiro contato com os agentes infecciosos, como o coronavírus. Né? A vitamina D estimula a maturação de muitas células do sistema imune. Ela tem ação quimiotática para células do sistema imunológico. Ela também ativa a secreção de peróxido de hidrogênio, que é um agente oxidante, que é liberado junto com os radicais livres nos monócitos, para destruir os agentes infecciosos. E também está relacionada com a regulação da inflamação no sistema imunológico inato e adaptativo. Então, baseado, né, nessas observações e também nas observações de que as gripes sazonais ocorrem principalmente no inverno, quando se tem uma menor exposição à radiação UVB. Né? E aí alguns estudos clínicos foram conduzidos, mas com resultados controversos. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, que foram trazidos num artigo de revisão. A suplementação de 2.000 unidades internacionais de vitamina D3 por dia por 3 meses para prevenir infecções sintomáticas do trato respiratório superior não mostrou diferença do placebo. Aqui não foi encontrado resultado positivo. Já em crianças escolares que receberam 1.200 unidades internacionais de vitamina D nos meses de inverno, isso trouxe uma redução significativa no desenvolvimento da influenza A. E outro resultado importante desse estudo é que os episódios de asma foram significativamente reduzidos no grupo que foi suplementado com vitamina D. Então, ele mostrou, né, no caso, nesses estudos, a suplementação em crianças foi mais eficiente do que em adultos. Um estudo bem recente, que foi realizado in vitro, né, detectou a importância da vitamina B12 na inibição
da atividade da RNA polimerase do coronavírus, né, da epidemia atual. Então, aí tem um indício, né, de um estudo in vitro, né, que pode ter algum benefício, né? A vitamina B12 é uma vitamina que é encontrada principalmente em alimentos de origem animal, né? Principalmente nas carnes, nos peixes, nos mariscos, e nos ovos, no queijo, fígado, né? E em menor quantidade ou quase nula em alimentos de origem vegetal. Uma questão muito importante que relaciona alimentos com imunidade é a saúde do intestino, né? E quando a gente fala de saúde do intestino, isso diz respeito interfere na saúde da mucosa, não só intestinal, mas na mucosa nasal e mucosa oral, né? Isso tem relação direta com o local de infecção, né? De invasão dos vírus, tá? Então, a saúde intestinal é extremamente importante para a saúde das mucosas. Então, alguns alimentos interferem diretamente na saúde da mucosa, né? Com evidências em estudos, evidências significativas em estudos realizados com humanos. Então, por exemplo, gordura saturada e sal prejudicam diretamente a saúde do intestino. Isso está relacionado com uma situação que é chamada de disbiose, que é o desequilíbrio da microbiota intestinal. Quando a gente tem trilhões de células de micro-organismos vivendo no nosso intestino. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem 10 vezes mais células de micro-organismos do que as nossas próprias células humanas. Tá? Então, nós somos dominados pelos micro-organismos. A gente só é um pouco maior, mas em quantidade de células tem muito mais micro-organismo em nós do que as nossas próprias células humanas. Então, a disbiose, ela vai acontecer quando ocorre um desequilíbrio dessa microbiota, ou seja, quando os micro-organismos patogênicos, eles dominam, né, sobre os não patogênicos. A condição ideal é que a gente tenha, né, permeando, vivendo, habitando no nosso intestino, micro-organismos não patogênicos e, de preferência, né, aqueles que tragam algum benefício à saúde, que são chamados probióticos. Tá? E vários alimentos são, né, acusados, né, há evidências de que eles provoquem disbiose. De novo, gordura saturada, o consumo excessivo de açúcar, consumo excessivo de carnes vermelhas, né, tudo isso pode levar à disbiose, que juntamente com a inflamação do intestino, diretamente relacionado, provoca inflamação sistêmica e está relacionado com episódios de alergia, doenças autoimunes, infecções crônicas, câncer e maior suscetibilidade ao câncer. E alguns alimentos, então o consumo de vegetais, né, aqui representado pela maçã, inibe a disbiose, ou seja, os vegetais eles contêm fibras que muitas vezes são pré-bióticas, ou seja, favorecem o desenvolvimento dos micro-organismos benéficos no intestino. Então, favorece esse equilíbrio da microbiota intestinal. Os ácidos graxos ômega 3, EPA e DHA, a gente já mencionou, eles são
moduladores inflamatórios, né? E eles inibem a liberação de mediadores inflamatórios que estão relacionados com essa inflamação no intestino. Então, existe sim uma relação, né, entre o que a gente come, a saúde do intestino e as reações do sistema imunológico. E nesse contexto, ainda mostrando aqui a mucosa intestinal, né, alguns sensores metabólicos ajudam a coordenar essa resposta imune. Então, começando aqui no 1, né, a ingestão alimentar de macronutrientes e micronutrientes molda a estrutura da comunidade microbiana do nosso intestino, né? A gente é o que come. Então, dependendo dos nutrientes que chegam no seu intestino, isso vai modular a população de micro-organismos presentes nesse intestino, né? Esses nutrientes também que vêm da alimentação, eles funcionam como sinalizadores metabólicos, né? Trazendo mensagens para o sistema imune, como a gente viu no slide anterior, né? E essa microbiota intestinal, ela vai, de certo modo, né, também metabolizar alguns componentes alimentícios e gerar os chamados MAMPs, ou biomamps, que são sinais microbianos na forma de padrões moleculares associados a micróbios que modificam as respostas imunes da mucosa local e por meio de vias de sinalização. Então, esses MAMPs, eles alteram a resposta, né, de sinalizadores inflamatórios e afetam, né, a resposta imunológica. Aqui a gente tem também, né, alguns nutrientes que são modificados, como a vitamina A, que pode ser transformada, pode ser produzida, né, no próprio intestino. Ela também pode modificar a representação de bactérias, né, interferindo, de certo modo, no sistema imune. Mas, resumindo, né, o que a gente come interfere na nossa resposta imunológica e na microbiota intestinal, e o que esses micro-organismos da microbiota intestinal produzem também interfere diretamente na resposta imunológica. A microbiota intestinal pode usar várias vitaminas envolvidas em vários aspectos do metabolismo microbiano e do hospedeiro, ou seja, os micro-organismos presentes no intestino, eles podem contribuir, né, com o aporte nutricional obtido a partir da alimentação, né, com vitaminas do complexo B, como vitamina B12, B6, B5, B3 e vitamina K. Os micro-organismos probióticos também produzem ácidos graxos de cadeia curta, como ácido acético e ácido propiônico, reduzindo o pH intestinal e favorecendo a absorção de minerais, como cálcio, magnésio, zinco, né? Todos minerais que são importantes também para a manutenção do sistema imunológico. Uma revisão recente, né, razoavelmente recente, de 2014, trouxe a relação de probióticos diretamente com doenças respiratórias virais. Então, nessa ilustração, os probióticos aqui representados por essas células branquinhas, eles podem se ligar diretamente aos vírus, impedindo a ligação desses vírus no receptor e entrada na célula. Eles podem se ligar no receptor, impedindo a ligação do vírus. Eles podem contribuir na regeneração da mucosa, né, com a síntese de mucinas,
né, e, portanto, participando da formação do muco que reveste as células da mucosa e, né, se efetivo, impede a penetração dos vírus. Os probióticos também podem produzir substâncias antimicrobianas que sejam tóxicas para os vírus diretamente, destruindo-os na luz, né, se for o caso do intestino, né, ou na superfície da mucosa. Os probióticos também podem contribuir com a síntese de óxido nítrico, né, que é um radical livre, mas é um sinalizador celular que tem funções importantes no nosso organismo, que pode ter uma ação antiviral direta, né? Enfim. E todas essas ações aqui diretamente sobre a mucosa, né, vão, de certo modo, contribuir reduzindo a sobrecarga do sistema imunológico dentro da célula, né, de todas as cascatas envolvidas no combate ao vírus, né, quando penetra na célula. Alguns estudos, né, demonstraram em idosos, esse estudo foi grande, foi feito com mais de 1.000 idosos, né, foi observada a redução da duração de doenças infecciosas virais, e em crianças, os probióticos usados no teste, né, sozinhos ou em combinação de duas ou três cepas diferentes, reduziram a incidência de febre e de sintomas, né, respiratórios, e também a necessidade de prescrição de antibióticos. O efeito protetor foi mais amplo quando se fez a combinação de várias cepas, né? Então, uma tendência importante é a combinação de vários micro-organismos que são usados no caso de suplementação de probióticos. Bom, finalizando, né? O que a gente consegue aprender de tudo isso que a gente falou até agora? Não há na literatura científica nenhuma relação consistente e direta entre alimentação, nutrição e Covid-19. Porém, é possível perceber, né, diante da revisão que a gente fez aqui da literatura, né, que é importante manter um bom estado nutricional, que não ocorra deficiência de nenhum nutriente, né, que se consuma alimentos saudáveis, que se evite excesso de sal, excesso de gordura saturada e mantenha, né, uma boa saúde do intestino para que o organismo funcione de forma adequada. Então aqui a gente não está falando de cura e de prevenção, mas do funcionamento, né, de forma equilibrada do sistema imune, né, evitando consequências drásticas. Bom, eu espero que tenha contribuído, agradeço a atenção de vocês até aqui e um abraço, até outro dia.